Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso canal. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e hoje falaremos de um dos assuntos mais comentados, esperados e também, que todos nós passamos de uma forma ou de outra, querendo ou não, que é o termo da angústia. E antes que eu comece a falar, já peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, faça comentários, porque assim ajuda não só a você ter mais acesso aos nossos vídeos, mas também outras pessoas assim assistirem. Perfeito? Vamos lá. Olha, eu poderia falar de tantas formas, de tantos lugares da angústia, Quando se pensa em angústia e psicanálise, nós vamos pensar logo no Seminário 10 de Lacan, angústia, a falta da falta. Nós podemos lembrar também um pouco do que Freud escreve em 1923 sobre o eu e o id, depois ali a relação do inibição, sintoma e angústia. Tem vários pontos, vários lugares interessantes e eu particularmente na minha caminhada clínica, em especial a minha própria análise pessoal, gosto de transitar, gosto de navegar ali por alguns hemisférios da angústia, de uma forma que não só fique claro às pessoas que me escutam, mas também identifiquemos e vemos ali o que se pode fazer com essa tal angústia. Então, a definição que eu vou trabalhar com vocês inicialmente, eu gostaria de trabalhar, é a angústia, ela é angústia como a incapacidade de atribuir um sentido a um sofrimento. Isso é uma definição que eu gosto muito da angústia. Professor, por que assim? De uma forma bem rápida, se nós formos resgatar na história da psicanálise, em especial aquele texto bem famoso de Freud, Luto e Melancolia, o Freud vai fazer uma distinção de que o luto ele é a reação sofredora à perda de um objeto conhecido. Então eu perco um familiar, eu perco um emprego, eu perco alguém que eu gosto, eu perco alguma ideia, eu perco algum objeto, isso me causa dor. E isso tem um tempo para se trabalhar. Logo, eu, Henrique, perdi um objeto, fico em luto, enlutado por esse objeto. Freud vai dizer que, mediante muita elaboração e tempo, em algum momento você supera este luto. Ou seja, aquele objeto, aquela coisa, aquela morte, aquela separação que te trouxe muito mal-estar, com o passar do tempo, em tese, deveria trazer menos, ou até chegar um tempo que não traz mais dor. Perfeito. Esse é o luto sabido, clinicamente localizável. E ele vai tratar de um assunto chamado melancolia, que bem basicamente a melancolia seria uma mesma reação sofredora, só que é um objeto que não é muito determinado. O Freud vai dizer que não se sabe muito bem do que o melancólico sofre, necessariamente porque ele sofre. É como se o melancólico sofresse de alguma coisa que ele não soubesse. E por que ele não saberia, professor? Porque ele não consegue nomear. Então, a aproximação dessa relação da melancolia é o que nós podemos chamar aqui, transportar para a lógica da angústia. Porque quando eu estou sofrendo de algo que eu sei, não é que o sofrimento seja menor, mas ele é mais, não só aceitável, mas há uma chance muito grande de eu e você sabermos lidar melhor com esse sintoma, Porque eu sei, olha, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, Preciso superar, preciso trabalhar, preciso emagrecer, preciso engordar, preciso fazer isso, aquilo, não importa. O problema da experiência humana, e aí esse problema é um grande problema, é que muito do nosso sofrimento deriva do terceiro registro que Lacan vai chamar, entre o imaginário, o simbólico, do real. Professor, o que é isso? Bem basicamente, o Lacan vai dividir, vai chamar de terceira grande tópica da psicanálise, depois das duas primeiras de Freud, imaginário, simbólico e real. O imaginário consistiria nessa relação que eu tenho com o outro mediante a minha própria concepção narcísica. Então eu aqui, vocês estão me vendo. O que vocês pensam da minha roupa, do jeito que eu falo, do que eu estou falando, é uma relação imaginária. Se eu gosto de verde, se eu namoro, se eu sou psicanalista, se eu não sou, é tudo a relação imaginária que vocês terão comigo. Da mesma forma eu teria com vocês, evidentemente, se eu estivesse vendo vocês. Então, o imaginário seria aquele comportamento, o que comporta a relação do eu para com o outro, mas dos meus pensamentos, da minha relação narcísica, daquilo que eu imagino e fantasio. O simbólico, já Lacan vai dizer, ele é fundado e ele é todo ali alimentado pela ótica da palavra. É tudo aquilo que é fundado pela palavra. Professor, o que é fundado pela palavra? Tudo, instituições, política, religião, não importa.
Palavra, evidentemente, que atribui sentido. Então, se você falar assim para mim, olha, eu tenho uma fé em Deus, isso é simbólico, porque Deus está na esfera da linguagem, criado pela palavra, e que você vai nomear Deus cristão, Jesus Cristo, Maomé, Vishnu, Buda, não importa. Tudo isso é na ordem do simbólico. Então, se você parar para pensar, nós estamos em constante relação das coisas que nós nomeamos, que é do simbólico, né? Escola, política, polícia, professor, aluno, tudo isso da ordem da palavra. E dentro da ordem da palavra, eu vou criar minhas próprias imaginações, eu vou ter minha própria relação com o simbólico, que é o tal do imaginário. Perfeito. Se fosse até aí, ou necessariamente só isso, a experiência humana seria uma experiência acabada. Por que acabado, professor? Tô tentando esperar, não consegui. Tem que travar, não consegui. Acabada porque a experiência humana ela não se finda apenas naquilo que nós conseguimos nomear. Existe uma terceira instância, que Lacan vai chamar de terceiro registro, aonde nós nos deparamos com coisas em que não tem nome, ou que Lacan vai chamar daquilo que é inominável. Então o real seria o encontro com aquilo que é inominável, indizível, impensável. E que ele vai falar, né, o real é aquilo que nos atravessa. Professor, você consegue dar um exemplo? Consigo. Quando eu estava falando de luto, não sei o que, nós perdemos pessoas queridas e isso nos traz muito mal-estar. Mas tem pessoas que não se recuperam de alguns sofrimentos. Não sei se vocês já perceberam isso, já passaram, ou se conhece alguém que passaram. Tem pessoas que perderam pessoas queridas, perderam alguma coisa, se separaram, não sei, e não superam. Há uma dimensão do sofrimento humano que não é superável. Essa dimensão do sofrimento humano, ela se encaixota no que Lacan vai chamar de real. E para nós aqui vamos chamar isso também de angústia. Então, fazendo esse paralelo de termos, podemos pensar que a angústia é o encontro com o real. A angústia é eu me deparar, é eu encontrar com um sofrimento que eu não consigo explicar, que eu não consigo nomear, porque me dói tanto e da forma que dói. E necessariamente, que é o pior da angústia, além de não conseguir atribuir um sentido, se eu não consigo atribuir um sentido, evidentemente eu não consigo atribuir uma saída. É por isso que quando nós falamos que o indivíduo está angustiado, geralmente associa-se à ideia de ele estar perdido. Se você está dirigindo em algum lugar e você não sabe para onde ir, você vai ser acometido de angústia. Então a angústia ela tem um poder, ela tem um alcance no imaginário humano de literalmente causar assim o mal-estar de paralisação. Da angústia se derivam os outros sintomas. Da ansiedade, da depressão, de fobias, de conversões somáticas, pensamentos repetitivos e assim segue. Né? Então, a angústia ela vai ser essa incapacidade de lidar com aquilo que me atravessa. Incapacidade, o obsessivo não consegue deixar de pensar. A histérica não consegue deixar de sentir. O fóbico não consegue deixar de ter medo. Tudo isso está na esfera da angústia. E algo que eu muito gosto, né, e um livro que mudou a minha vida e mudou a minha relação com a angústia, que realmente é algo assim imprescindível, eu recomendo a todos, é o livro do escritor, né, húngaro Sándor Márai, né, aqui nesse livro chamado De Verdade, que conta a história, né, ele é o mesmo autor das Brasas, ele costuma ser mais conhecido com As Brasas, mas todos os livros dele são muito bons, e ele conta a história de 4 pessoas, né, 2 casais, na verdade, primeiro um casal, que era um casal burguês, bem sucedido, o homem do casal se relaciona com a sua empregada, você já pode imaginar todo o problema que pode ter nessa cena, e aí ele separa-se, depois a empregada dá um pé nele, se relaciona com outro cara, e nisso os 4 personagens, cada um irá contar a sua percepção do ato. Né? Então é como se uma história em comum vista sobre o olhar de 4 pessoas. É genialíssima. E né, eu irei ler para vocês o que eu entendi de tudo que eu já li, até do mais fino e refinado da psicanálise, como a literatura, no caso aqui de Sándor Márai, vai explicar de uma forma inebriante o que é angústia. Prestem muita atenção. O relato aqui é da mulher para com, né, falando, né, a respeito do seu marido ter se deixado do seu marido. Veja vocês. No instante em que soube que a mulher havia deixado a cidade e viajara para a Inglaterra, apenas ninguém sabia do endereço inglês, nem a família nem os agregados. Meu marido adoeceu, de verdade, pela espera, o maior sofrimento que pode haver na vida. Olha só,
Quando a sua empregada o deixa, ela some, o marido adoece e ela começa a falar desse sofrimento. Segundo o Sr. Marai, o maior sofrimento da experiência humana é o sofrimento da espera. Vejam vocês. Ela continua, né, na pessoa de Sr. Marai, na voz do Sr. Marai. Conheço o sentimento. Mais tarde, quando nos separamos, o casal, eu também esperei por ele assim, durante algum tempo, talvez por um ano. Sabe, a gente acorda de noite e sente falta de ar, como os asmáticos. Estendemos a mão no escuro e buscamos outra mão. Olha que frase, eu estendo a mão no escuro, né, no afã de procurar outra mão, de encontrar uma outra mão. Não conseguimos compreender que o outro não está mais, não está por perto, no vizinho, nem na rua. Andamos na rua à toa, não encontramos o outro. O telefone não faz nenhum sentido, os jornais estão repletos de notícias interessantes, comunicados indiferentes, por exemplo, de que eclodiu a Guerra Mundial, né, um breve comentário, né, um breve acontecimento, ou que algumas ruas de uma capital de 1 milhão de moradores desapareceram. Ouvimos as notícias com educação, prestamos uma atenção distraída e dizemos, é mesmo, de verdade, que é a marca do livro, que interessante ou que triste, porém não sentimos nada. No livro espanhol bonito, inteligente e triste, esqueci o nome do autor, parece o nome de um toureiro comprido, cheio de prenomes. Eu li que nesse estado estrábico, narcotizado, mágico, no estado de espírito dos amantes, que, desprezado, esperam, existe algo da inconsciência dos hipnotizados. O olhar deles também é como o dos doentes, que, com o olhar amortecido, com uma abertura lenta dos olhos, né, despertam no transe, não veem nada no mundo a não ser o rosto, não ouvem nada a não ser o nome. No entanto, um dia despertam. Então aqui já é um registro muito íntimo, né, dessa relação da angústia. A angústia é colocar a mão no escuro no afã de encontrar um outro braço e não encontrar. A angústia é perder completamente o desinteresse pelos acontecimentos externos, por mais que sejam acontecimentos grandiosos, porque de fato, né, a coisa, o objeto, o desejo, não importa o que, se perdeu e se foi e evidentemente não se sabe o que fazer. Em todo caso, entretanto, já caminho a minha fala aqui para o fim, continua, né? E aqui já vou ler e depois finalizar com a ideia do que podemos fazer com a angústia. Olha só, ela continua na outra página, né? São as 2 melhores páginas de um livro que eu já li na minha vida. Olha só. Ela termina dizendo na página, no entanto, um dia despertam. E continua. É uma sensação estranha. O que ontem era insuportável de tanto que doía e queimava hoje, não dói mais. Você está sentado no banco e está sereno. Pensa algo como frango recheado ou mestres cantores de Nuremberg. Ou preciso comprar uma lâmpada nova para o abajur. Isso tudo é realidade e é igualmente importante. Ontem tudo era improvável, frágil e sem sentido. E a realidade era completamente diversa. Ontem você ainda desejava vingança ou redenção? Queria que ele telefonasse, ou que precisasse de você, ou que o prendessem e fuzilassem, porque o amor tem a dimensão do ódio. Sabe, enquanto você sente coisas assim, o outro se alegra à distância. Tem poder sobre você. Enquanto você grita por vingança, o outro esfrega as mãos, porque a vingança é também desejo, a vingança é compromisso. Mas chega um dia em que você acorda, esfrega os olhos, boceja, e de repente percebe que não quer mais nada, não se importa nem de encontrá-lo na rua. Se ele telefonar, você vai atender como se deve. Se ele quiser vê-lo e você precisar encontrá-lo, pois não, que disponha. E isso tudo por dentro inteiramente leve e sincero, sabe? Já não há nenhum aperto, nenhuma dor, nenhuma inconsciência na coisa toda. O que aconteceu? Você não entende. Não deseja mais vingança. A única coisa perfeita é que você não quer mais nada dele. Não deseja nem bem, nem mal, pois já não é mais capaz de causar dor. Nessas horas, os homens antigos escreviam uma carta para a amante e começavam assim. Excelentíssima, isso continha tudo, você sabe. Continha, você não pode mais me causar dor. A mulher inteligente nessa hora se põe a soluçar. Ou nem isso. O homem inteligente nessa hora manda o grande presente, o buquê de rosas ou a pensão vitalícia. Por que não? Já pode, porque não dói mais. Pois isso é assim, eu sei bem. Um dia despertei e comecei a viver, a caminhar. É por isso, meus caros, que Lacan vai dizer que o único remédio para a angústia é o desejo.
né? Por mais que nós estejamos angustiados, por mais que nós sejamos atravessados por esse real, se é que existe uma saída para esse real, é combater o real com o próprio real. O que o Alberto Camus vai chamar na filosofia de você negar o absurdo para vivê-lo, né? Então é você evitar cair nessa relação de, olha, por eu não atribuir um sentido, minha vida acaba. É necessariamente aonde por vezes não tem sentido que a vida toma sua cor. É necessariamente nos lugares onde a gente não consegue elaborar necessariamente a nossa dor que nós conseguimos trair os nossos frutos mais saborosos. Então, meus caros, a angústia, por mais que seja essa dor mediante um sintoma, um sofrimento que não tenha explicação, parece que a psicanálise e a literatura vão concordar dizendo que não deixemos, né, sofrer e nos alavancar por aquilo que nós não tenhamos sentido, né? Lidemos com esse sentido e desejamos, procurando coisas que nós podemos nomear e nos trazer sentido. Se você gostou, se você acompanhou, clique aqui no joinha, se inscreva no canal, comente aqui situações que você já passou de angústia, de desejo, o que você se sentir confortável para dizer, porque isso enriquece muito o canal. Eu agradeço a atenção e até uma próxima.